Olá pessoal, hoje eu vim com mais um vídeo pra vocês de um tema que muitos assistidos meus falam, você tem que falar sobre isso, você tem que divulgar isso, as pessoas não sabem. E pra mim era uma coisa muito normal, mas a pedidos vamos falar sobre defeitos, como os defeitos podem te ajudar e como o defeito pode ser uma coisa boa. Se você tá curioso, vem comigo! Vamos começar falando sobre a palavra defeito. Eu odeio essa palavra. Odeio é muito forte, mas eu não gosto desse termo. Por quê? Quando a gente fala de defeito, dá a impressão que tem alguma coisa quebrada, estragada. Eu penso em máquinas. Então eu penso em máquina que tá com defeito, que tá quebrada. E quando a gente fala de ser humano, eu não acho que o ser humano tem defeitos. O ser humano não tem que ser consertado, arrumado, ajustado, modificado. Eu não penso assim, essa não é minha filosofia. Então, quando eu falo de defeitos, eu tô falando de algo dentro de nós que a maioria das pessoas não vê como algo bom. A maioria das pessoas acha que aquilo deve ser modificado, deve ser escondido, deve ser abafado, deve ser penalizado, enfim. Existem milhares de opções para isso. O que eu quero dizer com isso? Que o defeito também, eles vêm trazer como um termo que é sombra. É um termo que foi usado para minimizar essa palavra que é um pouco hostil, que é defeito. Então, sombra é aquilo que você deixa no seu lado oculto, que você joga para sua sombra, que você não traz à luz. Muitas pessoas não percebem ou percebem com a convivência, mas é algo que você não gosta e não tem orgulho de mostrar. Para deixar isso ainda mais claro, eu vou fazer... Nossa, meu nariz tá coçando. Uma das coisas que eu vou contar para vocês é uma historinha para fixar bem essa questão do defeito e aí depois a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá. Vamos pensar assim que tinha um funcionário que ele carregava como se fosse uma vara de madeira e ele colocava um balde numa ponta e outro balde na outra ponta, né? E qual que era a função dele? Ele tinha que pegar água num lago que tinha próximo de onde ele vivia, caminhar uma longa jornada até... Se é próximo, não é longo? Se é próximo, não é longo. Ele tinha um lago perto da casa dele, mas era longe da casa do chefe dele. Então ele tinha que fazer esse trajeto do lago, que era perto da casa dele, até o chefe. E aí ele enchia os 2 baldes, né? E enchia os 2 baldes e ia colocando nas costas e ia caminhando durante esse percurso, esse trajeto, até chegar na casa do chefe dele. E ele tinha que colocar esse recipiente de água no lugar específico que o chefe dele determinava. A questão é que um dos baldes estava rachado. Então o balde do lado esquerdo, ele tinha uma leve rachadura. Toda vez que ele enchia o balde naquele lago, ele colocava o balde nas costas e ia caminhando durante longas horas. Aquela água ia se perdendo pelo meio do caminho. Quando chegava na casa do chefe, ele só tinha um balde e meio, um balde, que é a quantidade de água que estava até o topo do balde perfeito, e metade da água do balde que tinha rachadura. E aí, ele ficou nesse trajeto durante muitos anos, percorrendo esse mesmo caminho e levando os 2 baldes, um pela metade e um completo. Até que um dia ele pegou os 2 baldes para encher no lago novamente e o balde rachado virou para este funcionário e falou assim: então, eu estou muito triste. Aí ele falou: mas por que você está triste? Porque eu sou um balde rachado. E toda vez que você enche o balde de água, eu só consigo chegar ao destino final com metade da quantidade de água que você colocou. Eu não tenho função. Eu não fui feito para isso. Eu tenho um racho, eu não sirvo para nada. E aí o funcionário olhando para ele,
tentando explicar e ele não entendia e continuava reclamando que ele não tinha função. E aí, o funcionário, mesmo assim, encheu aqueles 2 baldes, colocou nas costas e foi andando. Conforme ele foi andando com o balde perfeito do lado direito e o rachado do lado esquerdo, ele foi falando para o balde: observe o caminho, observe ao seu redor. O balde tentava olhar e não entendia. Ele falou: percebe que ao longo do caminho, quando nós estamos andando, as flores do lado esquerdo estão mais floridas que do lado direito? A grama está mais verde do lado esquerdo do que está verde do lado direito? As flores, toda a natureza que ali ocupa do lado. E o balde ficou intrigado e falou: mas por que isso acontece? E aí o funcionário virou para ele e falou: percebe que a sua rachadura esvaziou sim metade do balde. Mas, conforme nós fomos andando durante o trajeto, a caminhada, esta água foi se dissolvendo, se esparramando ao longo do caminho e foi regando a natureza, as flores, a grama. E você alimentou todo um ecossistema nessa sua jornada, né? E mesmo que eu não chegue no objetivo final, que é a casa com os 2 baldes cheios, talvez eu nem aguentaria os 2 baldes cheios. Então, querendo ou não, você me fez um favor, eu teria carregado muito mais peso e talvez a natureza não teria ficado tão completa e tão bonita como você a deixou. O balde parou, pensou e se alegrou com aquilo. O que essa historinha está querendo nos mostrar? Está querendo nos dizer? Observa que muitas vezes aquilo que você considera defeito, aquilo que você considera rachadura na sua vida, na verdade pode estar sendo algo bom para alguém no meio do caminho. As pessoas podem usar aquilo que você chama de defeito, de rachadura, a favor de uma empresa, a favor das coisas que acontecem ao redor. Como assim, Jéssica? O universo usa suas qualidades e os seus defeitos, entre aspas, para conduzir toda uma humanidade, toda uma empresa, toda uma família, todo um sistema. Para ficar mais fácil, eu vou destrinchar essa história para vocês entenderem melhor como é que funciona. Vamos pegar um defeito que pode ajudar alguém. Eu vou contar uma outra história, que é uma coisa que aconteceu comigo, que é uma história com a minha sogra. O que acontece? A minha sogra, ela vai me matar. Eu estar falando isso, eu acho. Não sei, mas agora já foi. Sogra, te amo, beijo. O que acontece é, a minha sogra é uma pessoa muito sensível, ela é mais chorona, ela é mais emotiva, ela é bem mais sensível, ela usa umas palavras mais amorosas. E eu sou uma pessoa mais grossa, mais objetiva, mais fria. Como eu sempre lidei muito com... Eu vim de uma área jurídica, eu lidei com problemas burocráticos e problemas do dia. A gente vai se tornando um pouco mais frio. E aí, eu sou mais objetiva. Teve uma época que a minha sogra veio passar um tempo comigo, na minha casa, comigo e com meu marido, e ela passou, acho que 3 meses, 2 meses aqui comigo. E eu comecei a perceber que quando eu me dirigia a ela, quando eu ia falar com ela, eu era muito ríspida, eu era muito grossa, eu era muito objetiva. Mas na minha cabeça, como eu não via isso como um defeito, uma rachadura, eu era muito objetiva, muito assertiva e falava o que eu tinha que falar e pronto. Só que eu comecei a perceber que ela se magoava, que ela se doía com algumas coisas. Às vezes nem se doía, ela até entendia que meu jeito era assim. Só que às vezes ficava um pouco tristinha, às vezes evitava de falar algumas coisas, porque às vezes eu podia dar com os 2 pés no peito, né? E ela era muito sensível para falar comigo,
muito carinhosa. E às vezes eu falava, tá, o que você quer dizer? Encurta a história, vamos lá, qual que é o objetivo? O que você tá querendo dizer com isso? E às vezes gerava um desencontro. Aí eu te pergunto, o problema tá em quem é sensível ou quem é mais objetiva? Para algumas pessoas, ser muito sensível, ser muito emotiva pode ser considerado um defeito. E para outras pessoas, ser fria, ser realista, ser muito objetiva também pode ser considerado um defeito. O que eu quero trazer vocês aqui é para um raciocínio que não existe defeito, exige o que a pessoa é melhor, como a pessoa lida com as coisas, como ela vê, como ela se manifesta. Quando eu entendi isso e minha sogra entendeu isso, nós sentamos conversando, sogra, eu sou assim, assim, assado, você já percebeu, né? Sou. Então, quando você for falar comigo, tenta ser o mais objetiva possível. E quando você não for, porque eu sei que às vezes você não vai conseguir, porque o seu jeito é emotiva, carinhosa, gosta de demonstrar amor, gosta de mostrar sensibilidade, eu vou te cortar. Não se sinta ofendida porque eu tô te cortando ou porque eu sou mais prática em algumas coisas, não é porque eu não te amo. Então, às vezes é necessário esse troca, esse diálogo para ter um entendimento melhor de como as coisas funcionam dentro de casa, na empresa, na sociedade, com amigos e todo o nosso meio, né? E muitas vezes o defeito da pessoa pode te ajudar. Um outro exemplo que eu dou é, eu tenho uma amiga, também tô falando dela, não sei se ela vai me autorizar, mas já estou falando. Eu tenho uma amiga que ela tem muitas ideias, é muito criativa, ela pensa em várias variáveis. E eu, como disse, sou mais prática, sou mais objetiva. E aí, às vezes, quando eu tô focado numa ideia só, concentrada numa ideia só, e eu preciso de novos olhares, novas ideias, eu preciso de outras saídas, muitas vezes eu não tenho. Eu consigo desenvolver, consigo, mas dá muito trabalho. E às vezes não é minha forma de manifestar. Então eu entro em contato com essa minha amiga e falo assim, ó, o seguinte, você consegue pensar numa solução assim? Ela me dá milhões de possibilidades, né? Então, só que o que acontece? Às vezes ela tá num problema que ela precisa se focar, ela precisa resolver, ela precisa decidir. E ela não consegue, porque ela não tem essa habilidade de ser mais objetiva. Ela me procura e eu falo, olha, essas são as opções. Se acontecer isso, vai ser assim. Se é assim, é assim, assim é assado. E aí eu coloco as cartas na mesa para ela conseguir ter maior clareza do que ela vai decidir. Percebe quando você consegue interagir com as habilidades e características e sombra das outras pessoas, que eu chamo de dificuldades, há uma harmonia, nós conseguimos aproveitar aquelas pessoas como um todo, pra gente e pra elas, e o relacionamento fica mais leve, fica mais saudável, né? Fica mais fluido, fica mais prático. E aí eu vou trazer algumas possibilidades de defeitos para vocês entenderem, tirar o olho feio das coisas. Entender que esse defeito não é um defeito, pode se tornar uma grande habilidade e como usar isso. Então vamos começar com um que as pessoas demonizam. Que se eu até brinquei, eu fui procurar no dicionário a palavra arrogância. Ai, fulano é arrogante. Quando eu entrei na internet, eu falei, meu Deus, é como eles colocam, como as pessoas colocam tudo numa forminha, né? Arrogante é uma pessoa prepotente, que tem o ego inflado, que se acha melhor que as outras pessoas. Não é nada disso. A pessoa pode sim estar nessa polaridade negativa ao extremo, mas não necessariamente. Uma pessoa que não tem arrogância, o que é arrogância? Arrogância é arrogar, trazer para si a responsabilidade, pegar para si aquele ponto e se bancar naquele ponto. Então, geralmente, quando uma pessoa tem que fazer uma palestra, tem que fazer um vídeo igual eu tô fazendo, tem que fazer alguma coisa, ela tem que puxar uma responsabilidade para si do eu sei o que eu tô falando, né? Eu tenho experiências, eu vivi isso, para conseguir trazer uma arrogância para si, para conseguir falar, para conseguir se bancar naquilo que diz, dentro das suas experiências e das suas vivências.
Uma pessoa que não tem o mínimo de arrogância, ela vira tapetinho, capacho da vida dos outros. Porque tudo que falarem pra ela, ela vai falar, é verdade. Eu concordo. Tudo. Ela não tem opinião própria, ela não traz nada pra si pra falar assim, não, eu não concordo por causa disso, eu não acho que é assim. Então, uma dose de arrogância não é ruim. Ai, Jéssica, mas quando a arrogância é demais? A pessoa só tá num ponto de equilíbrio oposto. É só trazê-la um pouquinho para a realidade, mas é isso ela tem que fazer, ou as pessoas que estão ao redor com certeza vão chamar a atenção dela para ela voltar. Se ela vai voltar ou não é uma questão de escolha, de livre-arbítrio. Outro defeito, deixa eu pensar aqui. Preguiçoso. Vamos lá. Jéssica, qual que é a vantagem de ser preguiçoso? Eu não consigo nem imaginar. A preguiça, ela me impede de fazer as coisas. A preguiça, eu não tenho vontade de sair do sofá, eu só fico assistindo Netflix, eu não consigo me movimentar, eu não consigo fazer nada. A preguiça, você já parou para pensar quem criou o controle remoto? Foi um preguiçoso. São pessoas que, por ter preguiça de fazer aquela tarefa completa, ela encurta o processo. Ela cria formas de realizar aquilo de maneira mais fácil, mais leve, mais fluida, diminuindo o tempo, diminuindo a burocracia, né? Então, se você pegar o micro-ondas também, né? Antes o forno a lenha, aí inventaram o fogão, aí inventaram o forno, inventaram o micro-ondas, tudo isso para facilitar. Ah, mas não é bom, mas é prático. Por mais que algumas pessoas ainda condenem, demonizem essas coisas e ainda preferem o modo antigo, na hora da correria, dão graças a Deus de ter o micro-ondas, o controle remoto, né? Então, o preguiçoso vem com a habilidade de encurtar processos, deixar as coisas mais fáceis, deixar as coisas mais acessíveis. Então, se você é um preguiçoso, avalie se você não veio para fazer as coisas ficarem mais fáceis para o mundo, né? Essa é uma maneira de ver. Quando a preguiça começa a ficar exacerbada, você já entra num pecado que eu chamo de instinto capital, eu não chamo de pecado, instinto capital, que é o da luxúria. Quando você entra no instinto capital da luxúria, você já tá só no seu prazerzinho, você só quer prazer, você não quer nada que te dê nenhum tipo de trabalho, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de incômodo. Aí sim você está numa polaridade de desequilíbrio. Tem algo de errado nisso? Não. Se você quer ficar nisso, se você quer ficar nessa situação, tá tudo bem. Se banque nessa situação. Eu quero ficar aqui, ninguém me enche o saco e eu vou ficar aqui. Pague as suas contas, lide com os seus processos, com as suas dores, com as suas angústias e talvez a possibilidade de não realizar nada. Tá tudo bem? Mas veja se essa preguiça não veio para isto. Encurtar processos de ajudar a humanidade a caminhar de forma mais rápida e fluida. Outro defeito que muita gente demoniza, principalmente pessoas da área da espiritualidade, que é ser egoísta. O ser egoísta vem do ego. E aí muita gente, vocês já devem ter visto pessoas da espiritualidade falar, tem que matar o ego, tem que matar o ego. O ego, ele veio para criar uma individualização do todo. Eu tenho uma energia cósmica, um universo, um todo. E aí, quando vem no processo de materialização do corpo físico, tem a construção do ego, que vem trazer uma individualidade, características, habilidades e funções únicas daquela pessoa. Se você matar o ego, você mata um indivíduo. Então, entenda, quando as pessoas falam em matar o ego, leve somente em consideração a questão matar o ego como uma analogia para diminuir o egoísmo. Aí é onde eu vou entrar. Por que diminuir o egoísmo? Sendo que o ser humano só se move pelo próprio interesse. Vou repetir. O ser humano só se move pelo próprio interesse. Como assim, Jéssica? As pessoas não ajudam umas outras porque elas amam? Sim, as pessoas ajudam porque gostam de ajudar. Mas se não trazer nenhum prazer para si, nenhum benefício de ajudar,
não tem motivação. Eu ajudo um velhinho a atravessar a rua, por exemplo, igual aquela imagem que era passada antigamente, igual naquele filmezinho do velhinho atravessando a rua e a outra pessoa ajudando. No final, quem saía com sorriso no rosto era a pessoa que ajudou, além do velhinho, porque ela sentiu prazer no ato de ajudar. O ser humano, quando faz algo e ele não sente prazer no que faz, ele não consegue continuar o processo. Ele não consegue dar continuidade, ele não avança naquilo. Por isso é sempre importante, quando você fizer algo, se questionar: o que eu estou me beneficiando? Que prazer eu estou tendo em fazer isto? Por exemplo, eu estou fazendo vídeos para ajudar várias pessoas com vários problemas, angústias, questões, dúvidas. Se eu não tiver prazer nenhum em fazer esse tipo de vídeo, se eu não for gostoso, prazeroso para mim estar em frente às câmeras e passar a minha mensagem, qual é o propósito de eu fazer isso? Eu não vou conseguir dar continuidade. Eu não vou conseguir dar seguimento nisso. Então você precisa sempre encontrar um ponto de equilíbrio entre o que o outro precisa e o que você quer. Então ser egoísta não é de todo ruim, porque quando você começa a pensar só no outro, então você diz sim pro outro, dando um grande não pra você. Eu não queria ir, mas eu vou. Minha sogra me chamou pra almoçar na casa dela. Mentira, viu, sogra? Eu amo ir na sua casa. Mas quando chama pra ir na casa, você fala, eu não quero ir, que saco. E você vai, que energia que você tá dando para aquele ambiente? Você tá indo contra a sua vontade, aquilo que você quer, você vai ficar lá de cara amarrada, com uma cara de bosta, entendeu? E você não vai estar compartilhando nada, não vai estar agregando nada ali. Então não vá. Às vezes você fala sim para querer agradar alguém, porque se eu falar que não vou, vai ficar tão chato. Se eu falar que não, vai ficar desagradável. Só que aí você vai contra aquilo que você tá sentindo, né? E aí você não entende o que aquilo acontece. Lá na frente vai acontecer alguma coisa, você fala: "Nossa, eu devia ter falado que não ia, porque você viu a merda que deu? Você viu o que aconteceu? Eu não devia ter seguido a minha intuição, o meu sentir." E o outro, Jéssica, mas o outro vai ficar muito chateado, o outro vai ficar muito zangado. Tá tudo bem. Se aquela pessoa te conhecer, saber como você funciona, se ela não entender nada disso, mostra meus vídeos, né? Que ela vai entendendo aos poucos que cada ser é único e a gente precisa respeitar essas coisas. E não é porque o outro disse não que ele não gosta de você, ou que ele não gosta da sua presença, ou que o relacionamento acabou. Não é nada disso. É somente um sentir seu interno que você precisa respeitar, que é o seu egoísmo, é o seu ego, a sua essência falando o que é melhor para você. A gente tem o defeito também, que muitas pessoas chegam para mim falando que é medrosa. Eu tenho muito medo, eu queria me livrar do meu medo, eu não aguento ser tão medrosa. E aí eu falo assim, mas por que você quer se livrar do medo? Aí a pessoa vira pra mim assim, porque é insuportável viver com medo. Eu tenho medo de tudo, eu não tenho coragem de fazer nada, porque eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Aí eu trago ela para um olhar diferente, que ela vê aquilo como defeito. Vamos parar para pensar. Qual é o benefício de você ser uma pessoa medrosa? Vou dar até uma pausa para você pensar. Encontrou? Encontrou? Eu vou falar. Uma pessoa medrosa, ela tem tanto medo daquilo dar errado, que ela tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, né? Ela é uma pessoa que planeja muito bem. É muito bom, às vezes, você ter alguém do seu lado que é medroso, ou alguém na sua empresa que é medrosa, porque ela consegue ver as variantes daquilo. O que pode dar errado e como prevenir, como que pode mudar aquele plano se não acontecer do jeito que foi planejado, porque ela tem medo, então ela vê além. Você já parou para pensar nisso? Eu acho que não. Mas começa a pensar dessa forma, eu sou medrosa, não tenta se livrar do seu medo, tenta acolher, que é o que a gente fala na espiritualidade, de acolher a sombra. Isso é acolher a sombra, que você vê às vezes e fala, o monstro é o medo. As pessoas ficam tentando se livrar do medo. Quanto mais você tenta se livrar do medo, ele vem com os dois pés no peito pra cima de você. Ele vai esfregar na sua cara e você vai ficar com cada vez mais medo. E o acolher, que você deve ter visto por aí, você que busca espiritualidade, muita gente, integrando a sombra, abraçando, que lindo. O que significa na prática? Significa na prática, para que esse medo serve?
serve para mim criar plano A, B e C, ver a realidade, ver as possibilidades, me prevenir. Então, se você é uma pessoa medrosa, se orgulhe de ser medrosa e traga seu valor para o mundo como uma pessoa medrosa. Mostre as opções, né? Tem um outro defeito. Vai falar de vingança não, é? Tem alguém me soprando aqui, ó, fazendo assim, ó. Você não vai falar? Por quê? Porque tem um defeito que é a vingança. E por que tô falando que alguém tá soprando pro meu marido, tá aqui soprando pra mim? Porque esse é o meu defeito, entre aspas. Eu sou uma pessoa vingativa e por muito tempo eu não entendi qual é o benefício de ser vingativa. Você, Jéssica, que horror. Você não fala de espiritualidade, você não fala de consciência. Como você vem falar agora que você é uma pessoa vingativa? Sim, não é porque eu estudo espiritualidade, vivo de espiritualidade, que eu não sou um ser humano com características, habilidades e sombras também. E isso foi uma das coisas que eu descobri fazendo o meu mapa astral com uma amiga, minha amiga Fátima. E aí, quando a gente chegou na minha lua, que é o meu estado emocional, tava lá, escorpião. Uma pessoa com lua escorpião é uma pessoa vingativa e rancorosa, e isso e aquilo. Aí ela olhou pra mim assim e falou assim: Meu, você é tudo isso? Eu falei assim: Pior que eu sou. E aí eu fui tentar entender por que eu vim assim, por que eu vim com essa habilidade, qual é o lado bom de ser vingativo. E eu percebi uma coisa que mudou a minha vida, que é quando eu comecei a perceber que com a espiritualidade me trouxe muita consciência. Então, em vez de sentir um sentimento de vingança e já querer me vingar, não. Eu comecei a refletir, porque eu comecei, mas por que eu quero fazer isso? Mas por que isso está acontecendo? Mas por que aconteceu assim? Por que aconteceu assado? O meu cérebro começou a arquitetar planos de vingança quando alguma coisa me atingia, quando alguma coisa me fazia mal. Eu começava a arquitetar como eu ia virar a mesa, como eu ia transformar aquilo para mim me sair bem na história. E só o fato de pensar em arquitetar, em elaborar a vingança, eu queimava esse campo de energia negativo, dessa angústia, dessa ira, dessa raiva, desse ódio, dessa mágoa. Eu queimava só pelo fato de pensar. Sabe o que acontecia? Eu pensava, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, porque eu vou falar isso, porque quando eu encontrar de novo, só de eu pensar, em poucos minutos, eu falava assim, quer saber? Deixa pra lá. Porque aquela energia foi queimada. Eu trazia, pensava, esgotava aquela energia, até um momento que eu falava, deixa pra lá. E aí depois eu sequer lembrava, né? Que meu marido fala que eu tenho uns problemas de memória. Tipo, eu esqueço as coisas muito rápido. Do mesmo jeito que eu fico com aquele âmbito forte, da mesma forma eu esqueço, nem lembro por que briguei, por que falei. Então, é esse campo de energia. Uma pessoa vingativa veio para elaborar, ela tem um raciocínio muito ampliado, ela tem uma percepção muito ampliada. Isso foi me ajudando até com os meus assistidos. Quando alguém chegava com uma questão para mim, a pessoa me traz a versão dela de uma situação. Só que pela questão da vingança, o meu planejamento, o meu campo de visão é muito aberto. Então eu começava a perceber tudo que rodeava, se aquelas peças que ela estava me falando encaixavam no quebra-cabeça da história. E por mais que eu não chegava para ela e falava assim, tá errado por causa disso, porque eu tô percebendo, porque isso não encaixa com isso, eu não fazia isso. Mas eu começava a perceber e tentava trazer ela para uma lucidez maior que talvez ela não estava agregando à história pontos fundamentais e importantes, né? Então isso me permitiu entender que o meu ponto de vingança era para queimar um campo de energia, para ver de forma mais ampliada, para ter um planejamento mais estratégico, uma percepção mais aguçada. O que eu quero deixar claro aqui para vocês é: o defeito é só uma palavra que colocaram para condenar alguma coisa. Integre isso como a rachadura do balde à sua essência e veja o lado bom daquilo que você tem. O que é aquele defeito? Assuma aquilo. Olha, eu sou chata, banque-se na sua chatice. Por que eu sou chata? Porque eu gosto das coisas feitas de maneira correta ou da melhor maneira possível. Comece a entender
o porquê que você veio assim, para que função aquilo tem na sua casa, no seu bairro, no seu relacionamento, na sua profissão. E comece a ver aquilo de uma outra perspectiva, de uma outra maneira, como alguns dos defeitos que eu trouxe aqui hoje. Eu espero que tenha ficado bem claro, bem lúcido. E use aquilo para perceber quais são as suas habilidades e os seus defeitos, e entender qual é a do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa. E tenta perceber como você consegue usar isso para transformar num relacionamento mais saudável, mais amoroso, do jeito que eu expliquei com a minha sogra, com a minha amiga. Eu espero que tenha te ajudado a resolver uma boa parte dos conflitos que você possa estar vivendo, especialmente dentro do seu lar. Qualquer dúvida, pode me mandar. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho para as notificações. Todos os vídeos novos você vai ser notificado. Já deixa o seu like se você gostou. E é isso, até a próxima!